Gente, resolvi fazer aqui uma livezinha surpresa. Na verdade, eu tava organizando uns livros aqui e aí eu achei que seria bem legal conversar com vocês sobre. É uma coisa que eu gosto bastante. Pronto. Aí. Então, vamos lá. Resolvi entrar aqui para conversar com vocês sobre livros, sobre como eles podem nos ajudar, tá? Dentro da nossa jornada com o domínio nas análises e nas interpretações de dados. Como eu fiz as minhas escolhas, quais foram as escolhas, quais livros que eu sugiro. Muitas pessoas me mandam mensagem: Nath, estou começando agora, o que eu faço? Qual livro que eu pego? Não sei dizer, não sei o que fazer, é muito caro, e de fato é. Então, assim, não fique desesperado e não fique desesperada para adquirir uma biblioteca gigantesca. A gente vai fazendo isso aos poucos, a gente vai construindo isso de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, dá o seu joinha, manda esse vídeo para os seus amigos, esteja aqui comigo no Entenda Genética e vamos que vamos. Bom, primeira coisa, eu disse para você que os livros são realmente caros na nossa área, então não é uma coisa assim que você vai adquirir e tudo de uma vez, né? É muito complicado. E também a gente compra um bando de livro e fica só guardando, né, gente? Então precisa fazer sentido para você, você precisa aproveitar, você precisa explorar o seu livro. Eu faço algumas sugestões e eu vou mostrar cada uma delas para vocês desses livros, mas lembrem que artigos de revisão são grandes aliados, tá? Isso eu escutei de uma professora lá na USP, ela foi minha professora de estágio de docência, professora Nilce, e ela falava isso e me ajudou muito em vários aspectos da minha vida, pegar bons artigos de revisão para entender a teoria. Mas aqui a gente está falando de grupos confiáveis, de revistas confiáveis, então bons artigos de revisão são excelentes aliados quando a gente não tem uma grana. Outra dica que eu digo pra você, e não é só quando você não tem grana não, viu? Tipo, na verdade ele é sempre um ótimo aliado, porque ajuda muito e nos atualiza também, tem esse fator. Temos também vários livros disponíveis gratuitamente no site da Sociedade Brasileira de Genética. Tem muito livro lá de How to Do e esses livros eles estão disponíveis em formato PDF gratuitamente. Então é só você entrar lá no site da sociedade e baixar o seu exemplar. E assim, o bom do livro em PDF, gente, eu adoro livro em papel porque eu gosto de cheirar, eu gosto de apertar. Mas o bom do livro em PDF é que você pode usar uma coisa muito maravilhosa, que é o Ctrl Find. Então, quando você usa o Ctrl Find ou Ctrl L, você localiza aqueles termos que você quer, isso poupa muito tempo. Eu tenho uma certa resistência com PDFs, Estou buscando tirar essa encrenca da minha cabeça, tem vários livros que me ajudam em PDF. Mas confesso que ainda gosto muito de papéis. Mas enfim, dê uma olhada lá. Outro site bem bacana que você pode ter conteúdo, pegar livro, se informar e tem muito material bom e gratuito, é o site do NCBI. Então, no NCBI é onde a gente baixa as nossas sequências, ele é um banco, né? E lá você tanto deposita sequências de DNA, como você também baixa suas sequências de DNA de outros autores e pode melhorar o seu trabalho, melhorar os seus achados. Então, é uma plataforma que eu uso muito. Você pode utilizar a ferramenta de BLAST, por exemplo, para você ver aquela região que você está sequenciando, de qual organismo potencialmente ela é, né, de qual espécie, enfim. Muito bom. E lá, além de todas essas ferramentas que a gente utiliza na bioinformática, o NCBI ele tem uma biblioteca gigantesca, gente. Gigantesca mesmo, de material para a gente poder estudar. Então, olha só, são duas coisas que eu sugiro para vocês. Entrar no NCBI e baixar esses documentos, né, ou navegar online, ou entrar na Sociedade Brasileira de Genética, que lá vai ter muita coisa boa para você pegar, tá bom? Mas, então, a minha primeira sugestão para de livro para quem está começando, tipo assim, se você está começando do zero, você nunca mexeu com isso, você não sabe nem por onde começar, não é o livro, ele tá aqui na minha mão, achei.
Não é que é o livro mais indicado de todos do planeta universal, não é. Mas ele é um livro com uma linguagem muito simples. E não é porque é simples que ele não é indicado, tá? Eu tô falando assim, que ele talvez não vai ter toda a complexidade que você vai precisar na jornada, mas toda jornada começa com o começo. Então, o livro que eu sugiro para vocês é esse aqui, ó, Genética da Conservação, os Fundamentos, do Frank Hamann e colaboradores. É um livro muito interessante, porque ele vai abordar de uma forma geral, tá? A parte de genética. Eu sei que a genética da conservação você vai falar, mas, gente, deixa eu te contar um negócio. Genética da conservação, genética de populações, caracterização de banco de germoplasma, filogeografia, sei lá, estrutura genética populacional. Olha, não adianta, tudo é genética básica, entendeu? A genética básica da genética de populações, ela tá imbricada em todos esses conteúdos. Então, você adquirindo esse livro aqui, caso você não tenha nenhum conhecimento, você está começando agora, porque a gente está fazendo como se fosse uma entrevista com o pessoal do Entenda Genética. E aí, o que acontece? Essa galera respondeu algumas pessoas que estão começando agora, entendeu? Então, que está transicionando de área, que quer acrescentar na sua área de estudo a parte de caracterização genética, que não necessariamente sabe por onde começar. Então, é por isso que eu indico esse livro aqui, porque ele é um livro simples, rápido de ler, e ele também tem um índice remissivo aqui, você já pega o termo, já olha lá e vê o que é. Ele tem a parte de cálculo, ele indica os programas para você utilizar. Claro que tem vários capítulos aqui que são voltados para a parte de genética da conservação, tem a parte de hibridização aqui também, que é bem legal. Trabalha muito com a questão de populações pequenas, mas se está começando, esse é um bom livro e ele não é muito caro, tá? Se eu não me engano, eu devo ter pagado nele uns R$80. Também ele é traduzido pela Sociedade Brasileira. Então, uma dica é que vocês peguem os livros traduzidos pela Sociedade Brasileira de Genética, porque eles tendem a ser mais baratos. E a gente gosta de coisa barata e boa, né? Eu, pelo menos, gosto. Então, tá. Então, vamos continuar. Ok, então esse para quem tá começando. Agora, um livro que eu acho que você tem que ter. Na verdade, eu vou te dar duas alternativas. Um deles, se você trabalha com isso, é bom que você tenha. Ah, Nath, eu quero os dois. Muito bom, você pode ter os dois se você quiser. Mas, se você não puder ter os dois, um deles você tenha, tá? Esse aqui, que é o Genética de Populações do Hartley Clark, eu acho que é de 2010 esse aqui, tá? Eu também comprei ele pela Sociedade Brasileira de Genética e gosto muito dele, mas, porém, contudo, entretanto, tem um negócio nele que é a tradução. Gente do céu, meu Deus, quem traduziu esse livro, bichinho? Eu sei que ajuda muita gente, mas ficou uma tradução muito truncada. Sabe quando você não entende o que a pessoa quer falar e você vê que é porque ele usou uma tradução que não faz sentido? Pois é, mas ele é um livro clássico, tem ele em inglês, eu tenho ele aqui em português. E ele ajuda muito a gente com conceitos. Então, essa live aqui tá sendo uma live surpresa, porque eu falei, quero conversar, vou sentar lá, vou conversar. Mas a gente conversou agorinha sobre o conceito de haplótipos, por exemplo. E eu peguei o conceito de haplótipos desse livro aqui. Eu uso tanto ele que, se vocês olharem, tá vendo que tá com umas marquinhas aqui? Isso aqui, cada cor representa um tópico. E também eu já aproveito para falar que assim é uma forma como eu organizo os meus estudos. E também, quando eu tô fazendo discussão de algum artigo, alguma coisa de interpretação, geralmente eu escolho um post-it que tem uma cor, sabe? Por exemplo, verde é para definição, rosa para resolução de problemas, que daí eu já olho a cor e já me ligo. Então, eu sempre tento organizar as minhas coisas para ficar de um jeito mais leve tudo, né? Então, esse é um dos livros que eu acho que é a Bíblia, tá? Que você tem que ter. O outro que eu falei que é uma alternativa a ele, e não é que é melhor ou pior, tem que ver qual que você se adequa mais à linguagem, é esse aqui, também de Genética de Populações, do Templeton. E a Sociedade Brasileira de Genética também tem, viu? Esse livro lá. E por ela é bem mais em conta. E como eu conversei, vai no site da Sociedade Brasileira de Genética e baixa os PDF que tem lá, gente, porque tem coisa muito boa mesmo, tem coisa hands-on, muito maravilhoso. Esse livro do Templeton, tinha uma certa resistência com ele? Não vou negar, eu tinha uma certa resistência com ele. Quebrei a minha cara? Sim, quebrei a minha cara. Por quê? Porque o pessoal falava muito, a linguagem do Templeton é difícil, é muito complicado de entender, falta pra caramba,
nananana. Aí eu ficava no Hartley Clark e eu achava a linguagem do Hartley Clark muito difícil por causa da tradução. E aí fiquei com resistência de abrir esse livro. Gente, o arrependimento na vida. Se eu soubesse que ele era tão bom, eu tinha estudado muita coisa por ele antes. Aprendi muita coisa aqui que eu não conseguia entender, não entendi em lugar nenhum, sabe? Aquelas questões de endogamia, não conseguia entender em canto nenhum. E esse livro me ajudou muito, me ajudou bastante. Depois, se vocês quiserem, eu mando pra vocês o sumário, alguma coisa assim, pra vocês darem uma olhada. Mas isso aí tudo tem no Google, tá? Você bate lá e olha. Então, aqui é um livro muito bom, que ele parte da genética de populações. Ele tem um pouquinho tico de filogeografia, muito pouquinho, mas tem. Então, assim, eu gosto muito. Eu estou tendendo hoje a gostar mais dele do que do Hartley Clark, mas um dos dois eu acho que é interessante que você tenha, tá? Então, a Genética de Populações e Teoria Microevolutiva do Alan Templeton. Eu não sei porque que eu não gostava, mas eu hoje amo muito. Me ajuda bastante nas minhas coisas. Ok. Então, esses aqui são os livros que eu acho que são, digamos assim, um core básico de coisas para você. Agora eu vou pegar uns mais específicos, tá? Isso aqui já é pra galera que tá estudando há mais tempo ou que quer se aprofundar, mas não necessariamente você tem que ter esses livros, porque esses livros são muito caros. Dica: quer um livro? Bate no Google, que geralmente tem algumas folhinhas que são disponíveis para nós, mortais que não compramos. Esse livro aqui, eu não sei se ele está disponível no Brasil. Esse aqui é o que eu indico para quem quer dar um passo além nos estudos de diversidade genética. Chama Molecular Ecology e ele é do BB Colaboradores. E assim, ele foi caro pra caramba, porque na época foi em dólar, tá? Eu acho que ele foi uns R$700. Mas, e eu acho que ele não tem no Brasil, porque não tem tradução, eu pedi pela Amazon. Tem uma versão dele traduzida, viu, gente? Só que, infelizmente, não tá atualizada, porque eu acho que essa versão deles ou é de 2010 ou é de 2008, uma coisa assim. Essa que eu tenho, ela é a versão de, nem sei, de 2017. Exatamente, a segunda edição é de 2008. Então, pensa, são muitos anos. E a gente sabe que nessa questão de genética, muitos anos é muita coisa, né? O que tem nesse livro que eu acho legal? Ele traz a parte de ecologia molecular, que tudo é fancy, né, gente? O povo cria um novo nome, mas é basicamente você usar dados moleculares para responder questões ecológicas. Então, a gente chama isso de Molecular Ecology. Pra mim, a genética de populações, a gente tem que explicar as coisas da ecologia, mas tudo bem, o povo colocou. E aí aqui também vem a parte de comportamento, de genética de populações, de variação adaptativa, de filogeografia, de genética da conservação, genômica. Então tem muita coisa, metagenômica, é bem interessante, sabe? Gosto muito desse livro aqui, mas como eu falei pra vocês, se eu fosse indicar, começaria com genética de conservação, para quem, tá começando do zero, e a genética de populações, seja do Templeton e do Hartley Clark, aquele mais, um dos dois, assim, como se fosse uma referência para você estudar, entendeu? Esse aqui é para você dar um passo além e, assim, é um investimento muito alto. Então, de repente, você comprar um livro desse aqui, você compra um bando daquele outro. Na verdade, você compra vários, né? Outro livro também que é um passo além, isso aqui é especialmente voltado para quem trabalha com filogeografia e para quem trabalha com filogenia, tá? É esse livro maravilhoso aqui, gente. É para quem trabalha com análise bayesiana. Esse livro, os autores do livro são Drummond e Burkert. Eles são os desenvolvedores do programa BEAST. O programa BEAST é um programa utilizado tanto para você estabelecer as relações filogenéticas das suas linhagens por coalescência, quanto estimar uma árvore datada. Então, assim, tem tanto essa abordagem filogeográfica, você consegue inserir dados de coordenada geográfica, você consegue datar a expansão, datar a dispersão. Mas é muita coisa que dá para fazer nesse programa e eu sempre aconselho fortemente que vocês utilizem o BEAST quando você trabalhando com sequência, seja em filogeografia ou filogenia. É um livro muito bom. Eu fico muito feliz de ter ganhado, porque esse livro foi um presente que eu ganhei do meu co-orientador americano, Dr. Alan Merrill. Então, ele me deu esse livro. E o que é bacana desse livro, e assim, é um livro que, assim, acho que talvez, depende muito, mas se você for um filogeógrafo, eu acho que ele é melhor
do que o Molecular Ecology, no sentido de que ele tem tanto a parte de hands-on, então metade do livro é te ensinando a usar o programa, e a outra metade é com teoria. Então, é o que eu falo para vocês, falo para os meus alunos do curso Método DNA, não é só sobre apertar botões, tá? E nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, quanto mais você souber a teoria, quanto mais você souber os fundamentos, mais você não vai ficar igual a barata, andando cega aí, sem saber o que está acontecendo, desnorteada, não. Você vai saber por que você está apertando aquele botão, por que você não está apertando aquele outro botão, por que seu orientador mandou você fazer um trem, você vai fazer outro, porque não faz sentido o que ele está falando, né? Você vai se sentir uma pessoa mais, com um maior velho, e eu não estou falando aqui do ponto de vista de pessoa, ser humano, para sua mãe, para seu pai, não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de você se sentir, você ser uma pessoa de valor, entendeu? As pessoas vão atrás de você, não é você que vai atrás das pessoas, porque tem uma diferença, e a gente conversou essa semana, entre colaboração e terceirização. E a colaboração, que fala que é colaboração e não é colaboração, é tudo menos colaboração, é dor de cabeça. Então, a terceirização, de uma certa forma, você fica na mão das pessoas. Por quê? Porque ela vai fazer tudo aquilo para você. E se ela não cumprir com o que ela falou, quem se ferra? Você. Na colaboração, não. Na colaboração, eu cumpro com um acordo, você cumpre com outro acordo. Cada um tem uma área de expertise e a gente vai se juntar para desenvolver um trabalho que tenha valor, que tenha riqueza do ponto de vista de interpretação, de insights, porque a gente vai pegar diversas ferramentas para isso, né? Então, mas voltando aqui, se você é um filogeógrafo, se você trabalha com filogenia, esse livro aqui é excepcional. Alternativas. Gente, o Beast, ele tem uma comunidade na internet, tá? E lá, o que tem de tutorial, minha gente, tem muito tutorial lá pra você, tem muita coisa bacana. Então, dá uma olhada lá nessa plataforma do Beast, digita aí, Beast Community, Beast 2.0 Community. Aí você vai encontrar, porque o Beast ele tem duas linhas, tá? Ele tem o Beast versão 1 e o Beast versão 2, que são um pouquinho diferentes nas abordagens, tá? Sim, sou equipes multidisciplinares, minha amiga maravilhosa. É isso mesmo. E se você trabalha com filogenia e tá começando, já partindo para essa linha aí da filogenia, né, da filogeografia, eu sugiro esse livro aqui, tá? Que são os métodos de análise em filogenia, do professor Schneider, e é um livro muito bom, gente, nossa, por quê? Porque o professor Schneider, cara, que é um maravilhoso, ele fala muito leve pra gente, sabe? Sabe quando você lê e entende o que a pessoa tá falando? Eu adoro ler um negócio, entender o que a pessoa tá querendo dar. Eu fico tão feliz com isso, fico tão satisfeita. Esse livro aqui é um livro que você vai entender. Claro que aqui a gente tem que dar um passo além, como eu falei, o Beast é excelente para você fazer análises filogenéticas, e aqui a gente não contempla o Beast. Porém, contudo, entretanto, essa criatura fez um guia com print, gente. Então aqui tem como você pode alinhar as suas sequências, quais programas, como que monta o input, qual modelo você escolhe, qual modelo você não escolhe. Muito legal para quem trabalha com filogenia, ok? Bom, voltando para a filogeografia agora, livro que eu indico mais ou menos, polêmicas. Esse aqui, em tese, é uma bíblia, é um clássico para quem trabalha com filogeografia. O livro chama Filogeografia, né? E a história e a formação das espécies, e ele é de John Aves. E, cara, John Aves foi quem cunhou o termo filogeografia em 1987. Ele foi muito espertinho, né? Porque ele viu, ele teve a sacada. Sabe aquela coisa que você conversa e você não faz, mas alguém faz? Então, foi John Aves. Não que ele passou a perna em alguém, não tô falando isso. Eu tô falando que ele teve a sacada, ele olhou, percebeu e publicou, entendeu? Então, ele simplesmente cunhou um termo de um estudo que já estava acontecendo, que é quando você observa como que as linhagens estão, né? Como você explica isso, essa história das linhagens, utilizando o tempo e a geologia. Então, a geografia. Então, assim, ele foi espertinho, né? Chegou lá e pá, colocou. Então, assim, é um livro que eu indico bastante, só que ele é caro pra caramba, você tem que importar, entendeu? E ele tá em inglês. E aí, por que que eu... Não é simplesmente pelo preço. É porque aqui o Aves, ele vai fazer uma descrição. Então, assim, se você não tiver estudado a base da filogeografia, talvez você não consiga entender o que ele está falando. Porque ele vai pegando caso a caso e ele explica diversos cenários.
Então ele explica, por exemplo, estudos que têm expansão de população, como é que você espera encontrar, estudos que têm divergência, o que você espera encontrar. Então é um livro legal, mas ao mesmo tempo é um livro muito complexo, porque é como se ele fizesse uma sumarização dos trabalhos que tem até 2000, porque esse livro aqui foi publicado em 2000. Então é interessante, mas ele explica mais, ele sumariza o que as pessoas encontraram, sabe, esses achados. E às vezes eu sinto um pouco de falta da teoria, sabe? Tipo, me explica o que é uma coisa, me explica o que é outra. Eu sinto um pouco de falta disso. Mas é um livro bom, sabe? Só que eu também deixaria mais adiante nas compras relacionadas a ele, tá? Ok, então esses aqui são os livros que eu sugiro para quem tá nessa jornada das análises e da autonomia em genética, para estudos de diversidade genética. Livro que eu acho que todo geneticista ou aquelas pessoas que estudam genética deveriam ter, tá? Aquelas que estão começando agora, aquelas que já estão na área. É um livro de genética básica. Eu acho muito importante para você revisar conceito. Ah, eu preciso, senão eu vou morrer? Não, não precisa. Eu falei para vocês que eu comecei com esses aqui, os primeiros que eram básicos e tal, mas agora eu tô falando para questões teóricas, fundamentais e tudo mais. Eu acho legal que um geneticista tenha um livro de genética básica. Eu acho interessante. Então, esse meu aqui é do Snuddest and Simons. Eu gosto muito dele. Tem o do Griffiths também, que é muito bom. Então, tanto faz para você qual que você vai escolher. Eu gosto dos dois, utilizo os dois. As minhas aulas utilizo mais esse aqui, porque eu acho ele mais simples, tá? O Fundamentos da Genética eu acho mais simples do que o livro do Griffiths. Mas isso é questão é pessoal, sabe, gente? Não é porque eu acho mais fácil que é mais fácil. É porque para minha leitura, no meu modo de entender, eu prefiro esse livro aqui do que o do Griffiths. Então, indicação, ele. Mas, como eu falei, é para quem é o geneticista e tudo mais. Os primeiros livros que eu indiquei são para quem está na jornada lá do estudo da diversidade genética, ok? Outra coisa que eu quero conversar com vocês é que nós temos, dentro das áreas de estudo que envolve a diversidade genética, livros que eu chamo de acessórios. E eles não são menos importantes que esse cerne que eu falei para vocês. Porque é o seguinte, quando você está estudando diversidade genética, seja caracterizando um banco de germoplasma, seja avaliando uma população natural, seja estudando bovinos, seja mexendo com a parte de caracterização de soja, seja alguém que trabalha com sapinhos, que quer entender a dinâmica demográfica de espécies de sapo, de aves, enfim, não importa o que você está fazendo, você precisa olhar para o seu modelo biológico e entender que você vai ter que se aprofundar nele. Ele não é simplesmente um modelo biológico. Se você não souber as características dele, ecológicas, evolutivas, biogeográficas, saber o histórico deles, tem fóssil, qual que é a taxa de mutação, se tem estudo filogenético, o que esse bicho come, o que esse bicho preda, o que ele não preda, se é planta, como é que é a questão do fluxo gênico, se você está caracterizando uma população que é de banco de germoplasma, de onde vieram essas matrizes, né? Tudo isso você precisa de informação. Então, no meu caso, eu sempre trabalhei com plantas, trabalho com algumas espécies de anfíbios também nativas, trabalho, mas assim, basicamente são plantas. Então, o que eu fui atrás? De livros que me dessem um suporte para trabalhar com plantas. No meu caso específico, eram palmeiras. Então, um dos livros que eu comprei foi esse aqui, que era sobre evolução e ecologia de palmeiras, mas é um livro que faz sentido para mim, tá? Você tem que ver o que faz sentido para você. Baixa um monte de artigo, descobre, investiga, porque se você não fizer isso, você vai ter uma dificuldade muito grande de investigar a diversidade genética explicar o que você encontrou, né? O que você tem, por que a sua diversidade genética tá assim, assim, assado, como que funciona, o que pode estar moldando a distribuição da sua variação genética. Então, eu tinha tanto esse de evolução de palmeiras, quanto esse aqui, que é como se fosse um catálogo das espécies de palmeiras, além dos artigos, né, claro. Então, isso aqui me ajudou muito. Agora,
Outra coisa importantíssima nessas categorias de livros que a gente está conversando aqui. Cara, se você está estudando diversidade genética em populações naturais, se você está estudando filogeografia, genética de populações, genômica de populações, não interessa. Você precisa urgentemente conhecer a localidade, os pontos de ocorrência, os biomas em que as suas espécies ocorrem. Não tem condição de você fazer um trabalho de filogeografia, de genética de populações, genômica populacional, enfim, um estudo de diversidade genética, se você não sabe a história do lugar onde as suas populações ocorrem. Então, os nossos trabalhos, eles são multidisciplinares. Então, eu sempre fui atrás de buscar informação em outros locais. E muitas vezes, essas informações mais antigas, como o registro polínico, o registro fóssil, nem sempre você vai encontrar muito fácil nos artigos, porque são artigos muito antigos. Então, para quem está querendo entender a paisagem, a ecologia, a biogeografia, eu indico alguns livros. Por exemplo, gosto muito do Absaber. Gosto muito das colocações dele, acho que ele é um geógrafo assim, fantástico. E até abri aqui meu livrinho dele. Gente, esse livrinho foi um achado, achei lá na USP. Que coisa mais maravilhosa. Olha, todo rabiscado, porque eu fiquei apaixonada por esse homem. A forma dele falar era tão... Tipo assim, eu conseguia entender tanto, sabe? As coisas que ele estava falando. E coisas que eram muito complexas, porque assim, a gente... sei lá, geneticista, não vou entender de geografia. E ele conseguia, nossa senhora, ele conseguia colocar as coisas de uma forma muito suave. Abri aqui, ó, gente, até, olha só o que ele fala, Absaber. Ninguém devia ignorar que o futuro inclui sempre diversas profundidades de tempo. Nesse sentido, existe toda uma arte-ciência potencializada pela interdisciplinaridade na visão dos cenários do porvir, levando-se em conta a conjuntura e as tendências do presente. Muito lindo. Então, eu gosto demais de Absaber. E aí eu não tenho só esse livrinho não, tá? Tenho vários aqui. Por exemplo, esse aqui, Domínios da Natureza, é bem legal também. Nossa, muito bom. Esse aqui tem muita parte do Pantanal, tá? Do Cerrado. Eu estudei muita parte do Pantanal, do Cerrado, então eu precisava ter um conhecimento sobre esses locais. E o Absaber, ele entregou muito pra gente, a gente tem que explorar as coisas dele. O livrinho do Pantanal e do Litoral, tá? Esse aqui, ó. Brasil, Paisagens da Exceção. Que livro mais informativo para quem trabalha com Pantanal. Mas enfim, aqui eu tô falando para vocês esse tipo de material que vai te dar uma noção do contexto, né? Do bioma que você estuda, da paisagem que você estuda. No meu caso, que eu estudava muito Cerrado, Caatinga, Pantanal, eu me lasquei, precisei me aprofundar muito, mas isso me deu muito insight. É por isso que às vezes uma pessoa chega pra mim e tá com um dado, sei lá, do litoral, mas eu basicamente tenho pesquisas no Cerrado e eu consigo dar insights pra ela. Mas como assim? Você nem trabalha com essa né, geografia? Não, mas eu estudei bastante, então eu aprendi a ler, não vamos dizer padrões, né? Mas ler a distribuição da variação genética para qualquer espécie. Não vou falar que é para qualquer espécie, mas grande parte, porque a gente tem eventos que são concordantes. Então, se você estuda aquilo ali, muito provavelmente você vai ter insights que vão te ajudar a interpretar o que está acontecendo em diversos modelos biológicos. Então, é um investimento de tempo. Aqui meu livrinho de Cerrado e assim por diante, de ecologia de florestas tropicais. Esse aqui é de um pesquisador, Sebastião Venâncio, lá de Viçosa. Então, aqui ele coloca toda a parte de floresta sazonalmente seca, que também, assim, muito bom saber quando você trabalha com espécies nesses ambientes. Outro ponto também que eu considero importante, né? A gente falou sobre, então, os livros básicos, a gente falou sobre os livros para você aprofundar um pouco mais, a gente falou de livros que dão consciência ecológica da sua espécie, histórica e tudo mais. A gente conversou sobre livros que são, entre aspas, acessórios, mas é que eles te mostram o que você tem dentro da área de ocorrência da sua espécie, porque sem isso, eu sinto muito, vai ser muito difícil você conseguir interpretar os seus dados,
porque não é só número e não é só apertar botão. Então, perceba que é muito multidisciplinar, você precisa de muitas habilidades e muitos skills. Então, eu sempre falo para os meninos, gente, tá no curso, vai fazendo as coisas, porque devagarinho a gente vai sedimentando. Então, complementando isso, livros que não necessariamente tratam da sua espécie, esse aqui é um deles, um exemplo, Polinizadores do Brasil, mas vão te ajudar a ter insights sobre o que está acontecendo. Então, se eu trabalho com planta, eu tenho que ter um conhecimento razoável sobre polinizadores. Nossa, muito se a minha espécie for de fecundação cruzada. Eu preciso entender da ecologia dos polinizadores, porque eles vão carregar fluxo gênico para mim. A gente fica muito discutindo fluxo gênico em plantas do ponto de vista de vento, né? A evento, a pneumocoria. Não necessariamente, gente. A gente tem inseto pra caramba. Então, qual é o inseto que poliniza a sua planta? Isso é importante de saber. Qual é o período que ele vai, quando que ele vai, o que acontece. Naquela região está extinto, não está extinto. Então, assim, saiba também de aspectos que têm inter-relação com o seu objeto de estudo, tá? Qual é o predador? Por que ele preda? Será que o bicho que eu estou estudando sei lá, é secundário ou terciário ou primário, sei lá. Tem que entender o que está acontecendo ali nas suas coisas, tá? Então, minha gente, era isso. Eu entrei aqui nessa live surpresa, vai ficar gravada para o pessoal. Eu acredito que é muito importante a gente fazer tudo quanto é tipo de planejamento, porque depois as coisas ficam muito corridas e aí uma jornada que é para ser leve, ela acaba se tornando muito, mas muito pesada. E eu não desejo isso para ninguém, porque eu já passei por essa situação. Então, aqui no Entenda Genética, eu busco muito trazer as coisas de uma forma que você consiga ter o seu domínio nas análises, o seu domínio nas interpretações de dados, de uma maneira saudável, sem estresse. Quer dizer, sem estresse é complicado, mas assim, com o mínimo de estresse possível. Ou pelo menos a gente tenta controlar e minimizar algumas variáveis que estão nas nossas mãos, né? Porque, como eu falo, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Então a gente tem que enfiar a mão na massa, porque vai precisar adaptar. Mas como que a gente lida com isso, não é? Então, tanto no domínio nas análises, né, no meu curso, quanto aqui, a gente tenta traçar esse framework para ajudar vocês a conquistarem aquilo que vocês querem. Amanhã nós conversaremos na nossa live sobre passos para você ter menos estresse, ou pelo menos manejar com estresse nessa jornada, tá? Na busca por entender diversidade genética. Um beijo grande e até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Tchauzinho.